Boa noite. Vou ficar aqui do lado para vocês poderem me ver. É muito bom estar com vocês nessa noite. É um prazer, uma alegria realmente para mim estar junto com os irmãos, poder compartilhar aquilo que o Senhor tem feito no campo missionário. Como já foi falado, eu me chamo Laíse. Não sou do Rio, sou de Brasília, mas moro no Rio de Janeiro há 8 anos. Vim em 2012 aqui para o Rio para me apresentar a missões nacionais. Nesse tempo em que estive aqui, eu pude fazer o seminário, fiz missiologia lá no CIEM, fui aluna do pastor Odimar. Então, se eu falar alguma coisa errada aqui, pastor, o senhor cobra dele, tá? Porque ele me deu aula. E pude, então, me formar ali no CIEM, continuei atuando no projeto Cristolândia, que eu acredito que a igreja conheça bem, o projeto Cristolândia, que trabalha com dependentes químicos. E hoje estou num novo campo missionário. Hoje não, na verdade há 4 anos. Estou em um outro campo que eu vou falar melhor para os irmãos daqui a pouquinho. E também apresentar algumas pessoas que estão comigo no meu ministério, no meu dia a dia, junto comigo. Eu trouxe um material no PowerPoint, se o irmão puder colocar. Pode já passar? Isso. A primeira pessoa que eu queria apresentar aos irmãos é esse moço bonito que está aí comigo na foto. Meu esposo, o pastor Raoni. Ele está falando em outra igreja, nessa noite, por isso que ele não está aqui. Nos conhecemos na Cristolândia, ele era missionário. Quando eu cheguei, é daqui de São Gonçalo, da PIB de Itaúna. E ele já estava há 1 ano atuando como missionário na Cristolândia, quando eu cheguei. E o Senhor foi trabalhando ali no nosso coração. E nós estamos casados, vamos fazer 6 anos de casado agora em dezembro. E pudemos também ter a nossa caminhada juntos. Ele também no seminário, foi ordenado e a gente hoje pode servir a Deus juntos, a nossa família de forma completa, integral, no campo missionário. E aí nós fomos convidados há 4 anos a assumir a gestão do projeto Casa Viver, que é onde a gente atua. Mas não atuamos sozinhos. Temos essa equipe ali, da foto ao lado, é a equipe atual da Casa Viver. Jovens incríveis, que estão ali conosco, doando a sua vida, a sua força para a obra missionária. E a gente tem a oportunidade de estar ali com eles, compartilhando um pouquinho da nossa experiência, tendo o desafio de liderar essas pessoas, esses jovens que são maravilhosos, assim, que vêm assim, com uma garra, uma força para somar mesmo. Eu sou muito grata a Deus por essa equipe que eu tenho lá, porque são pessoas assim que abraçam, assim, às vezes a gente chega com as ideias meio doidas, e eles, não reclamam, vão lá, põem a mão na massa, e todas as experiências, os resultados, o que eu falar aqui hoje, com certeza é obra das mãos dessa equipe, porque eu e o Raoni com certeza não faríamos nada sozinhos. Mas o Senhor colocou ali essas pessoas e também os voluntários do projeto para somar forças com a gente. Pode passar. Antes de falar especificamente do projeto e apresentar a vocês algumas coisas, eu queria refletir com os irmãos um pouquinho sobre a nossa campanha. Os irmãos estão encerrando essa noite a campanha de missões nacionais. E assim que eu recebi o tema, a divisa, o material dessa campanha, a proposta que ela tinha, em primeiro lugar eu fiquei assim, maravilhada
com o objetivo dessa campanha, com a base, a essência dela. Nós estamos vivendo a campanha do amor. E o amor de Deus, ele tem sido o centro dessa campanha de missões nacionais esse ano. E a primeira coisa que eu pensei foi, que momento oportuno a gente tem para poder pensar, refletir e trabalhar o amor. Porque é o momento que as pessoas estão realmente desesperadas e sedentas por esse amor. E eu queria rapidamente falar com os irmãos um pouquinho sobre algumas coisas que eu pensei, que eu refleti a respeito desse tema, a respeito da divisa, do texto base. E eu queria ler não somente o texto base, mas também os versículos que estão seguintes ao versículo 19. Se você está aqui projetado, mas se você quiser também abrir a sua Bíblia em 1 João 4, 19 até o 21. E a gente vai compartilhar um pouquinho de algumas coisas que eu gostaria de trazer à memória dos irmãos que o Senhor falou ao meu coração. E aí na nossa divisa, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E ao refletir um pouquinho de forma rápida sobre esse versículo, eu tirei a primeira conclusão, que o amor de Deus é um fato. E o versículo deixa isso muito claro. Ele nos amou primeiro. E não tem nada que esteja sujeito. O amor de Deus por nós não está sujeito a nada. Ele é um amor que não precisa que a gente faça alguma coisa, e ele não vai ser mudado, alterado. A gente tem lá em Romanos o texto que fala que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada que a gente faça, nenhum lugar onde a gente vá, nenhum pensamento, nada, nem a nossa vontade. O amor de Deus, ele é um fato. Nada muda isso. E Ele ama a todos nós. Ele ama a nós que estamos aqui nessa noite para cultuar a Ele, para servir a Ele. Mas Deus também ama aquela pessoa que nesse momento está numa cracolândia usando drogas. Deus também ama a pessoa que nesse momento está num presídio. Deus também ama aquele que agora está lá numa comunidade servindo ao tráfico de drogas. Deus também ama aquele que está num bar nesse momento, dependente do álcool. Deus ama as pessoas que nem acreditam nele, nesse amor. Deus ama a todos nós. E isso é um fato. E independe de nós. Independe de qualquer coisa. Deus nos ama. É a primeira coisa que a gente precisa lembrar e que essa campanha vem lembrar para nós. E a palavra de Deus ainda diz que Ele nos amou quando a gente ainda estava lá perdido no pecado. Então, isso só mostra, e eu poderia usar vários outros versículos aqui que comprovem esse amor inexplicável. Porque o amor de Deus é assim, a gente não consegue entender e explicar, a gente só consegue sentir e experimentar o amor de Deus. E quando nós experimentamos o amor de Deus, é que vem a primeira parte do versículo. O amor dele flui em nós, a ponto de que nós também passamos a amar o nosso irmão. Nós não podemos amar se nós não tivermos imersos nesse amor. Nós não vamos amar por nós mesmos, porque ao contrário do amor de Deus, nosso amor depende de outras coisas. E principalmente de termos o amor dele em nós, dentro de nós, gerando em nós e através de nós ações de amor pelo nosso próximo. E aí é quando vem o desafio dos versos 20 e 21, que diz: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê.
Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. E aí, meus irmãos, é que vem o grande desafio, a grande sacada. Deus, com o amor perfeito dele, ele mostrou e ele mostra todos os dias o amor dele, em ações práticas. Nós podemos ver na Bíblia quanta coisa Deus fez por nós, por nos amar. Provas visíveis e concretas desse amor. E ele também nos desafia a que nós possamos transmitir esse amor dele através das nossas vidas, através das nossas ações. E quando nós estamos ligados ao amor de Deus, experimentando o amor dele, vivendo o amor dele, é impossível que a gente não transmita esse amor a quem está do nosso lado. Não há como amarmos a Deus, falarmos que amamos a Deus, se nós não somos instrumentos que reflitam esse amor a quem está perto de nós. Amar as pessoas é consequência de estarmos ligados ao amor de Deus. Uma coisa não existe sem a outra. Não há como amar a Deus se não amamos o nosso irmão. E não há como amarmos o nosso irmão se nós não estivermos ligados no amor de Deus. Uma coisa depende da outra. E como que a gente pode amar o nosso irmão? Será que é fácil? Será que a gente tem vivido isso? Porque amar o nosso irmão não é amar o irmão que concorda comigo. Não é amar o irmão que faz as coisas que eu gosto. Não é amar aquele que está ali comigo fazendo coisas boas. É amar a todos. É amar quem pensa diferente de nós. É amar quem tem opiniões contrárias às nossas. É, de repente, amar aquele que faz até coisas ruins. Nós precisamos amar, porque não depende do outro. Depende de mim. Se eu estou ligada no amor de Deus, eu vou também amar o outro, independente do que ele faça. Porque o assunto é entre mim e Deus. Eu que preciso estar ligada, firmada, enraizada nesse amor perfeito. A ponto de que eu olhe o meu irmão, enxergue ali um semelhante, um filho de Deus, que mesmo cheio de defeitos, fazendo coisas que eu não goste, ainda assim precisa ser amado por mim, porque ele é amado por Deus. E amar o outro é com as nossas ações do dia a dia. Amar o nosso irmão é ter compaixão daquele que está precisando. É você entender a dor do seu irmão, é você sentir como se fosse sua. É você ver um irmão que está em aflição e você ter uma palavra de paz, de esperança. É você demonstrar àquele irmão ali uma luz no fim do túnel. De repente você dá um abraço, agora não pode. Mas existem formas de abraçar, outras formas. De demonstrar carinho, de demonstrar ali aquilo que o seu irmão está precisando. O irmão que está passando alguma dificuldade financeira e você dividir o pouco que você tem. Entendendo que essas ações são ações de amor. E ao refletir sobre tudo isso, meus irmãos, me veio uma pergunta. Primeiro eu lembrei da palavra de Deus que diz que o povo dele seria reconhecido pelo amor. Vocês lembram disso? Nós não vamos ser reconhecidos por coisas boas que fizermos, boas obras, ou porque falamos bem, ou porque temos grandes coisas. Deus diz na sua palavra que o povo dele seria reconhecido pelo amor. E ao lembrar disso, me veio a grande pergunta que eu quero fazer a vocês nessa noite. Isso tem acontecido? Quando as pessoas que estão lá fora, tão necessitadas desse amor de Deus, quando elas ouvem o nome Deus,
igreja, pastor, crente, elas estão ligando ao amor? Elas estão ligando às ações de amor? Eu não sei o que você está respondendo aí na sua cabeça. Mas, meus irmãos, infelizmente, eu falo que nós estamos falhando como povo de Deus. Porque o que nós mais temos visto, pelo menos o que eu tenho visto na televisão, na internet, na rua, é o nome de Deus sendo relacionado ao que há de pior nos nossos tempos. É corrupção, é escândalo, é assassinato, é roubo, é só coisa ruim. E, meus irmãos, esse não é o nosso Deus. O nosso Deus não é esse que traz divisão. O nosso Deus e o amor dele não está em nós pegarmos a pedra e atirarmos e condenarmos a quem está pecando. Jesus o tempo inteiro nos ensinou o que é amor enquanto esteve aqui na terra. E enquanto muitos, em nome de Deus, condenavam e julgavam os erros, Jesus ia lá, pegava na mão, abraçava e com amor levava transformação à vida das pessoas. É isso, meus irmãos, que nós temos feito? Será que, como Jesus, nós temos levado esperança às pessoas que estão aflitas? Será que nós temos levado essa transformação de vida a quem precisa, a quem está no mundo do pecado? Ou estamos sendo apenas mais um a pegar a pedra e atirar? Será que em meio a tantas discussões, nós somos a palavra de paz? Nós estamos ali acalmando os ânimos? Ou somos mais um a colocar lenha na fogueira? Porque são com essas ações de amor que o nome do nosso Deus vai ser reconhecido. É com ações práticas e simples, porque o Evangelho é simples. Jesus era simples. E o amor de Deus é simples. E é com essas ações simples que nós vamos mudar a visão, mudar essa relação do nome de Deus com o que é bom, com amor, com o que Ele realmente é. Como povo de Deus, essa campanha vem para nos lembrar que tudo passa, mas o amor permanece. Não há nada que a gente possa fazer. Tudo que a gente faz é bom, mas não tem valia nenhuma se não tiver o amor. Se não tivermos refletindo o amor de Deus. Então, que mais do que uma campanha missionária, mais do que esses dias, domingos, meses, que estamos vivendo essa campanha, a nossa vida, a minha e a sua, possa ser contínua a viver e a demonstrar o amor de Deus, a refletir o amor de Deus. Nós precisamos amar o nosso irmão. Nós precisamos amar as pessoas que estão lá fora. Nós precisamos estar imersos nesse amor, plantados nesse amor, como o salmista diz lá no capítulo 1, como aquela árvore que estava plantada na beira do rio de águas correntes, e no tempo certo ela dava o fruto. Assim precisamos ser nós, como essa árvore, plantada ali, enraizada no amor de Deus, para que a todo o tempo os frutos de amor sejam oferecidos, compartilhados às pessoas que precisam, dentro e fora das nossas igrejas. E é sobre esse amor que tem alcançado milhares de pessoas no nosso Brasil que eu vou falar um pouquinho hoje. Porque, pela graça de Deus, as igrejas batistas, através de missões, através dos missionários espalhados pelo nosso país, têm levado esse amor que transforma, esse amor que muda vidas,
às pessoas que precisam. Pode passar. Eu queria trazer um breve relatório, mas como uma palavra de gratidão a vocês. Porque a gente não tem tempo suficiente para pontuar tudo que Deus está fazendo. Então eu vou trazer aqui esse resumo do que tem acontecido no nosso país através de missões nacionais. Hoje nós temos um movimento de igreja multiplicadora que já treinou mais de 30 mil líderes no nosso país e fora também, com uma visão transformadora de ser igreja, de fazer discípulos. E através das igrejas plantadas, com base após esses treinamentos, nós temos alcançado pessoas, nós temos formado discípulos, temos levado pessoas a serem imitadores de Jesus. Nós somos mais de 900 missionários espalhados em todos os cantos do nosso país. Cada um servindo conforme o Senhor chamou. Temos 7 programas radicais. Radicais são jovens solteiros que dedicam a sua vida durante 1 ou 2 anos em algum campo missionário. Hoje nós temos Radical Cristolândia, Radical Amazônia, Radical Sul, Radical Cerrado, Radical Surdos. São vários programas para que esses jovens sirvam a Deus no local onde eles mais se encaixem e entendam onde Deus quer usá-los. Mais de 500 projetos de plantação de igreja em todos os contextos missiológicos nacionais, porque temos trabalho com índios, temos trabalho com ciganos, temos trabalho com ribeirinhos, temos trabalho de plantação nas grandes cidades, todas as pessoas sendo alcançadas por novas igrejas que estão sendo formadas. 43 unidades da Cristolândia, espalhadas em vários estados do nosso país, 3 projetos Casa Viver, 2 casas para refugiados, 3 casas de acolhimento para crianças em vulnerabilidade. Meus irmãos, é muita coisa boa que o Senhor está fazendo. E eu quero agradecer a essa igreja, pastor, porque é por igrejas como essa que amam missões, que amam a obra do Senhor, que investem, que oram, que são parceiras, que tudo isso é possível. Então eu quero desde já agradecer a essa igreja, agradecer a você que entende que você faz parte de tudo isso. Nosso muito obrigada, porque isso daqui não seria possível sem as igrejas segurando as cordas. Não são projetos de missões nacionais, não são projetos do pastor Fernando Brandão, são projetos das igrejas, são projetos seus, de cada um dos irmãos que estão aqui, que fazem parte de tudo isso. Então eu quero agradecer a vida de vocês, louvo a Deus pela sua vida, porque você tem feito parte de cada uma dessas ações. Pode passar. Isso. E aí, meus irmãos, o projeto que eu estou, que é o projeto Casa Viver. Eu não sei se aqui alguém já ouviu falar da Casa Viver, já conhece. É um projeto novo, vai fazer 4 anos no próximo mês. E nós temos o privilégio, eu e o Raoni, de estarmos lá desde o início. Nós implantamos esse projeto. E ele está localizado num lugar sensacional, maravilhoso, que eu já convido desde já vocês a estarem lá com a gente. Morro do Chapadão, lá em Costa Barros. Alguém conhece? Não entendi, tem umas irmãs ali rindo. Não entendi a reação. Vocês conhecem o Chapadão? Conhecem a Costa Barros? Já ouviram falar? Coisa boa, não é? Que vocês ouviram? Ou não? Pois é, gente. Nós estamos ali, a primeira Igreja Batista de Costa Barros construiu um templo novo. E esse espaço ali ficou inutilizado e os irmãos estavam querendo fazer alguma coisa com aquele lugar, né? Queriam que fosse um lugar útil para a comunidade.
E eles resolveram entrar com uma parceria com Missões Nacionais, cederam o espaço à junta para que a gente pudesse realizar algum trabalho ali. E a junta estava também, por outro lado, procurando um lugar para fazer a Casa Viver, onde pudesse atender o público que a gente queria. E aí, né, Deus, ali com os seus pauzinhos, mexendo tudo, fez esse casamento que deu certo, né, e nós então fomos ali até Costa Barros para implementar a Casa Viver. E a Casa Viver, ela é um projeto socioassistencial. A gente atende crianças e adolescentes de 4 a 14 anos, no contraturno escolar, e trabalhamos ali com fortalecimento de vínculos, convivência e discipulado. Terça a sábado, as crianças estão ali, sendo alcançadas através de oficinas, através do discipulado, através da Bíblia, do acompanhamento, para que a vida dessas crianças sejam transformadas. E eu queria apresentar aqui algumas das atividades que a gente realiza lá na Casa Viver, nesse espaço lindo aí que vocês podem ver, bem colorido, né, do jeito que criança gosta. A gente às vezes fica olhando as pessoas, bem na linha do trem, bem na principal. Aí, só para os irmãos entenderem como é a situação. Costa Barros é um bairro, e bem grande, e é um bairro cheio de comunidades. E aí, nessas comunidades, né, tem a comunidade do Chapadão, que é onde nós estamos. A gente está bem na linha principal, beirando a linha do trem. Do outro lado da linha do trem é outra comunidade. E as pessoas desse lado aqui não são amigas das pessoas do lado de lá, se é que os irmãos me entendem. Né? E as de lá também não são amigas do lado de cá. E a gente está onde? Bem no meio, porque Deus gosta de coisa com emoção. Então, estamos ali no meio, né? E quando a gente chegou lá, a gente queria, né? Com a gente não tem isso, não. É judeu e samaritano, vamos atender todo mundo. Com o nosso pensamento, depois que a gente foi vendo a realidade mesmo. A gente não consegue atender as crianças do outro lado, eles não passam para o lado de cá. Então, a gente atende só as crianças do Chapadão. E essas crianças vão ali na Casa Viver para ter as suas atividades. Pode passar. Uma das atividades que a gente tem ali com as nossas crianças é o balé. E o balé é uma ferramenta assim, incrível para a gente trabalhar com as meninas que estão ali. Eu quero já adiantar que todas as oficinas, todas as atividades que a gente realiza ali, nós falamos que são atividades intencionais. E o que isso significa? Não são atividades por atividade, porque tem que fazer. Nós usamos as atividades como estratégia para trabalhar a vida das crianças. Por exemplo, o balé, a gente não está ali para que essas meninas vivam do balé, se tornem bailarinas, vão para o Bolshoi, qualquer coisa desse tipo. Nós sabemos que isso é quase impossível de acontecer. Mas a gente trabalha com elas sobre valorização do corpo, porque são meninas que estão acostumadas a usar roupa curta, a dançar funk, né, a coisas, maquiagem, né, e por aí vai. Então, nós trabalhamos através do balé a valorização do corpo dela, tirando a sensualidade da dança. Trabalhamos a autoestima. Meus irmãos, tem criança, e muita criança, que tem a autoestima baixa. E isso é um fator de risco. Essas meninas não podem crescer numa comunidade se sentindo inferiores, achando que precisam de coisas para satisfazer o ego delas, que não são boas para elas. Então, através do balé, a gente vai trabalhando ali com aquelas meninas. E é lindo vê-las dançando, indo nas igrejas, porque eles vão nas igrejas com a gente, pastor. Com o balé, apresentando. Nessa foto, inclusive, nós estávamos na Igreja Batista do Meier, lá no Rio.
E elas estavam ali dançando. E elas se sentem assim princesas quando elas vestem a roupa do balé. E a gente vai trabalhando isso com elas. E é lindo poder ver o que Deus vai fazendo ali, através das palavras, das tias que vão ministrando, né, que vão conversando com elas. Nós temos realmente visto o Senhor mudar a postura de muitas delas, que chegam para nós com um jeito, com roupas, com palavras e ações assim, bem ruins, né, a exemplo das suas mães. E elas vão mudando o comportamento, é lindo, é incrível. Né? Meninas lá do Chapadão, onde todo mundo acha que só o funk predomina, estão louvando a Deus nas igrejas. Né? Isso é o poder de Deus na vida delas. Pode passar. A outra atividade que nós temos é a música. Então, nós temos ali o coral, a musicalização, as crianças vão aprendendo a cantar com o coro. Mas nós também temos instrumentos. Hoje temos ali aula de ukulele e flauta. E olha, meus irmãos, vocês precisam ver. Quer dizer, vocês vão ver hoje, ter o gostinho, né, de ver um pouquinho do nosso coral. E o Senhor tem feito grandes coisas na vida dessas crianças através de uma aula de música. Nós temos uma criança, o Felipe, ele está até ali na foto. Ele é a última criança aqui que está com a flautinha na mão. O Felipe chegou lá na Casa Viver com uma postura, um sentimento de inferioridade muito grande. Qualquer coisa que a gente falava com ele, a primeira resposta dele era: eu não consigo, eu não dou conta. Podia ser a coisa mais simples do mundo. Felipe, chuta a bola lá e faz o gol. Ele sempre falava: eu não dou conta, tia, eu não dou conta. E ele ficava desesperado. E a gente começou a identificar aquilo no Felipe. A gente falou assim: não pode. O Felipe precisa descobrir alguma coisa que ele saiba fazer, que ele goste. E a gente começou a trabalhar. E aí, lá na aula de flauta, de ukulele, as tias começaram a tentar ajudar o Felipe. Teve um dia que a tia queria ensinar a nota e ele falou que não conseguia, sentou no chão, começou a chorar, desesperado. E a tia sentou do lado dele, começou a chorar junto com ele. E ela falou assim: nós vamos conseguir, Felipe, juntos nós vamos conseguir. E ela começou a dedicar ali ao Felipe de uma forma bem intensa. E o Felipe aprendeu a primeira nota. Meus irmãos, quando o Felipe tocou a primeira nota, que ele aprendeu, que ele viu que ele era capaz, depois ninguém mais segurou o Felipe. Felipe começou a acreditar nele. Começou a perceber que ele também dava conta, que ele também era capaz. E aí ele foi aprendendo, desenvolvendo, descobrindo que ele dava conta. E aí, o Felipe indo nas agendas, tocando junto com as outras crianças. E aí a gente foi numa igreja lá na Baixada, muito grande. Era um balcão, assim, uma igreja bem grande. E a gente ficou preocupado, né? Porque eles ficam nervosos. E aí o Raoni foi lá no ouvido dele e falou assim: e aí, Felipe, você viu o tanto de gente que tem aqui, você vai conseguir tocar? Aí ele virou para o Raoni e falou bem assim: tio, agora eu toco em qualquer lugar. Onde vocês me levarem, eu vou tocar. E aí a mãe dele, esses dias, chegou lá no projeto. E falou assim: tia, Felipe falou para mim que quando ele crescer, ele quer ser músico. Porque a tia da Casa Viver falou para ele que isso é uma profissão. E ele quer ser músico, porque ele falou que ele gosta e ele é bom nisso. E aí a gente vendo Deus trabalhando na vida do Felipe, através de uma flauta, através de um ukulele, uma flautinha de plástico, que a gente recebeu de doação e que o Senhor tem usado para transformar a vida deles. Nós também temos hoje adolescentes e crianças que já fazem parte do Ministério de Louvor, da Primeira Igreja Batista de Costa Barros. Se vocês forem lá no culto, vocês vão ver adolescentes da Casa Viver, que descobriram os seus talentos lá no projeto, na aula de ukulele. E hoje estão lá, tocando, louvando a Deus, servindo a Deus com os dons e talentos que eles receberam. Pode passar. A outra atividade que nós temos lá na Casa Viver é o futebol. Afinal de contas, né?
Comunidade, os meninos, se não tiver futebol, às vezes está chovendo alguma coisa, não tem futebol, eles até choram, porque eles querem jogar, faça chuva, faça sol, dando tiro, não importa. Eles querem estar lá no campo jogando. E a gente tem ali o futebol. E olha, é milagre de Deus, meus irmãos. É milagre o futebol na Casa Viver. E eu convido você, se você não acreditar no que eu vou falar agora, a ir lá para ver se é verdade. Porque eu já vi, pastor, lá em Brasília, eu não sei se aqui no Rio acontece, mas lá em Brasília, tinha um congresso entre as igrejas que tinham futebol. Pastor jogando, eu via briga. Eu via os pastores, os crentes adultos. Parece que o futebol traz um negócio assim, né, no homem, que não consegue controlar. E lá na Casa Viver, incrível, meus irmãos. Não tem briga. Não tem palavrão. Eu acho incrível. Você vê um jogo de futebol, de criança, de comunidade, e você não ouve palavrão. Você não vê briga. Ah, eles sempre foram assim, são anjos? Não. Mas o Senhor foi nos ajudando e nós fomos trabalhando com eles ali. E eles começaram a entender. Lembra que eu falei que as nossas atividades são intencionais? E a gente começou a trabalhar com eles. Trabalho em equipe, honestidade, controlar as emoções, saber lidar com a vitória, com a derrota. E trabalhando com eles. Hoje as nossas crianças chegaram nesse nível. E eles são ruinzinhos, porque assim, né? Não tem nenhum profissional lá. Então, eles não estão aprendendo a jogar futebol. Então, sempre que a gente faz algum campeonato, a gente chama embaixador de outras igrejas para fazer campeonato, eles sempre perdem. Mas a gente sempre sai feliz e radiante por causa da postura deles. E a gente fala assim, olha, vocês estão de parabéns. Vocês hoje ganharam muito mais do que um simples campeonato. Porque vocês foram honestos, vocês não brigaram, vocês não xingaram palavrão. Tem voluntário que vai lá e acha, assim, surreal. Porque a criança, às vezes a bola bate na mão, e o juiz não viu, né? O tio não viu. E eles mesmos falam, ô tio, bateu na mão aqui, ó. E aí o voluntário fica, gente, nunca vi isso. Mas é porque nós temos trabalhado com eles a honestidade, verdade, que Deus não gosta da mentira. E Deus tem ali moldado o caráter dos nossos meninos, das nossas crianças. E é lindo ver o que tem acontecido ali no futebol, lá na Casa Viver. Pode passar. Outra atividade que nós temos, e uma das mais importantes, né, é o reforço escolar. As crianças ali têm uma dificuldade muito grande com o ensino. O ensino lá, as escolas são precárias. E a gente já assim começou a observar, né, o grande atraso que as crianças ali têm na parte educacional. Nós já recebemos crianças de 12 anos na Casa Viver. Estava no 5º ano e não sabia ler, não sabia escrever. E eu falei assim, gente, como está no 5º ano? E aí a gente descobriu a tal aprovação automática. A criança não sabe não, mas vai passando. E aí a criança chegou lá no 5º ano, analfabeta. E a gente foi ali trabalhando, chamamos um voluntário, pegou ele, ficou ali trabalhando, né, de forma bem específica com o Leandro, com 3 meses. O Leandro aprendeu a ler, aprendeu a escrever o nome dele. E ele leu o primeiro livrinho na vida dele, lá na Casa Viver. Era um livrinho de 10 páginas, bem fininho. Cada página tinha umas 3 linhas. E ele veio todo feliz, falar, tia, vem ver o que eu aprendi. E ele leu ali o livro. Com dificuldade, claro, mas lendo, sabendo identificar. E a vida de uma criança dessa é mudada, meus irmãos. Porque imagina, o que essa criança seria? 13, 14 anos, sem saber ler, sem saber escrever. Que oportunidades essa criança teria na vida dela? Só uma, que eu saiba. Criança que não sabe ler, não sabe escrever, vai ser o quê? Porque qualquer profissão hoje, honesta, você precisa pelo menos do básico.
E ali a gente foi trabalhando com aquela criança, que já tinha muitos outros riscos. E ali a gente conseguiu, através de amor, meus irmãos. Porque nós não somos formados, não tem pedagogo na Casa Viver. O voluntário também não era formado na parte de educação. Era apenas alguém disponível para ser usado por Deus e abençoar a vida de uma criança. E nós temos ali visto Deus agindo também na vida delas, através do reforço escolar, crianças que chegam ali com muita dificuldade, a gente vai trabalhando, vai ajudando. Crianças que vêm mostrar o boletim para a gente, olha, tio, eu não fiquei em nenhuma matéria, e as mães que vêm conversar também. E tudo isso porque Deus tem nos permitido ajudar essas crianças com coisas simples, com aula de reforço na semana. Pode passar. E nós temos a nossa principal atividade, que é o discipulado. Então, lá nós temos, as crianças são divididas em pequenos grupos, de acordo com a idade. E cada grupo tem ali o tio, o missionário responsável. E essas crianças vão ali sendo ministradas, discipuladas, acompanhadas, né, aprendendo, estudando a palavra de Deus. Porque tudo isso que eu falei antes, meus irmãos, é bom, ajuda, pode ser ferramenta para poder contribuir com tudo aquilo ali. Mas eu sempre falo para as crianças, principalmente para os adolescentes lá na Casa Viver. Daqui a 10 anos, eu vou ficar feliz se vocês forem bons cidadãos, se vocês estiverem trabalhando, estudando direitinho, fazendo uma faculdade, sendo pessoas boas. Vai ser bom? Vai ser bom. Mas se vocês não forem servos de Deus, para mim, não vai ter valido a pena. Porque o principal ali, meus irmãos, é que essas crianças entreguem a vida delas a Jesus. Porque é só a palavra de Deus que vai transformar aqueles corações. Todas as outras coisas vão ajudar, mas é a palavra que vai levar a salvação à vida delas. Então, o discipulado é a nossa principal atividade. Durante esse período de pandemia, todas as outras atividades estão suspensas. Nós não estamos tendo trabalho na Casa Viver. Mas o nosso discipulado continua através do telefone, WhatsApp, ligação de vídeo. Terça e quarta, cada tio pega o seu pequeno grupo, faz a ligação por vídeo e estuda a palavra de Deus com aquelas crianças. Porque a pandemia não pode impedir que esses pequeninos aprendam do amor de Deus, aprendam da palavra, aprendam da Bíblia, da única coisa que pode mudar a vida delas. E aí, no início, nós ficamos tristes, porque pensamos assim, não vai ser a mesma coisa. Como que essas crianças vão discipulado pelo telefone? Não vai dar certo, né? Com a nossa fé bem pequenininha. E aí, meus irmãos, o Senhor começou a mostrar para nós o que Ele está fazendo. Porque os pais começaram a falar para a gente, tio, como meu filho pega o telefone para o discipulado, eu fico lá do lado ouvindo também. Estou fazendo discipulado junto. E o outro pai, tio, estou gostando, hein? Muito bom lá, a tia ensinando a Bíblia. Eu fico ali do lado também ouvindo. E a gente foi ouvindo vários relatos de vários responsáveis, falando que estão junto, ouvindo e participando do discipulado. Olha isso, meus irmãos. Se não é a palavra do Senhor sendo concretizada, onde todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É um tempo de pandemia, de dificuldade, a gente não pode atender as nossas crianças, mas não é isso que vai parar o mover e o poder de Deus e o desejo dele de salvar vidas naquele lugar. Os pais estão sendo alcançados, porque nós fomos impedidos de estar na Casa Viver. Olha isso, Deus usando momentos difíceis para alcançar aqueles que Ele deseja. E nós temos acompanhado essas crianças ali através do discipulado online. Pode passar. E nós temos também ações com os responsáveis, para que a gente alcance também o coração desses pais, desses avós, dessas mães.
E toda oportunidade que a gente tem, eles estão ali. A gente faz Natal, a gente faz Dia das Mães, Dia dos Pais, a gente faz escola de pais também, de 2 em 2 meses. Os aniversariantes do trimestre. Então, a cada 3 meses, as crianças que fizeram aniversário vão até o projeto com os seus responsáveis, com a sua família. E em todas as oportunidades que a gente tem. É culto, é palavra, é oração, é louvor, para que o Senhor também chegue aos corações das famílias das crianças. Quando a pandemia começou lá em março, né, o isolamento, tudo aquilo, veio uma grande preocupação no nosso coração. Porque a maioria dos responsáveis recebem por diária. Ou são diaristas, ou são motoristas de Uber, ou vendem alguma coisa. E aí, se não pode trabalhar, não recebe, não vai ter o que comer. E aí a gente falou, meu Deus, né? A gente precisa fazer alguma coisa. A princípio, nós fomos no projeto, esvaziamos a nossa despensa, montamos kits de alimento, distribuímos, ficamos zerados, meus irmãos. Não ficou um pacote de biscoito no projeto. Pela fé, porque a gente nem sabia quanto tempo ia durar esse período. E a gente entregou esses alimentos às famílias. E aí a gente falou, Deus, ajuda aí, direciona o que a gente precisa fazer. E aí passou um mês, a gente viu que ia continuar, e a gente começou a procurar igrejas, pessoas que pudessem nos ajudar com cesta básica. E aí eu vi a diferença do povo de Deus. O povo de Deus mesmo é um povo diferente. Porque estava todo mundo perdido. Estava todo mundo sem saber o que ia acontecer. Mas as pessoas estavam compartilhando o pouco que tinham com a gente. E, meus irmãos, de março a outubro, nós não deixamos de entregar cesta básica nem um mês para as nossas famílias. Mês passado, a gente sempre entrega no último sábado do mês. Mês passado, chegou na quarta-feira e a gente não tinha nenhuma cesta básica. São 79 famílias. A gente não tinha nenhuma cesta básica. Eu falei assim, esse mês vamos falhar com as nossas famílias. E a gente estava tão triste, meus irmãos, tão triste, porque a gente não ia conseguir entregar a cesta para as crianças. E aí nós começamos a orar, Senhor, nos perdoa, não teremos como entregar, supre a necessidade deles de alguma forma, vamos falhar. E aí na quinta-feira, Raoni tentou contato com algumas pessoas, e a gente ali, né, já tristes, pensando que não ia dar certo. Quando foi à tarde, o Raoni entrou em contato com uma pessoa, falou assim, pastor, será que o senhor lá na igreja tem algum alimento que possa nos ajudar? Porque a gente precisa montar pelo menos algumas cestas básicas. A gente já está indo ali na Cristolândia pegar alguns alimentos que eles têm em excesso. E a gente quer montar algumas cestas básicas. Será que aí na despensa da igreja teria alguma coisa? E aí aquele pastor falou assim, me aguarda que daqui a pouco eu te ligo. E aí Raoni pensou que ele ia falar, vem aqui, pega, né, um pouquinho de coisa. E com minutos, aquele pastor retornou a ligação para o Raoni e falou assim, pastor, de quantas cestas vocês precisam? Raoni falou, 79. Ele falou assim, então faz o seguinte, não vai na Cristolândia não, porque eles também precisam. Vai lá no supermercado tal, compra as 79 cestas. A nossa igreja vai doar. E Raoni me ligou, chorando. E ali nós, pelo telefone, agradecemos a Deus. E nós falamos, Senhor, muito obrigada. Porque nós falhamos, mas o Senhor é fiel. E o Senhor, meus irmãos, tem sido fiel àquelas famílias. Lá em Costa Barros não tem coronavírus. Você anda na rua,
Tá todo mundo na rua. Ninguém usa máscara, não. Raoni disse que o coronavírus morreu de bala perdida quando chegou lá. E nenhuma das nossas crianças e das famílias foram infectadas. Muita gente lá foi. Inclusive, muitas pessoas morreram. Mas as nossas crianças e as famílias não tiveram nenhum caso. E em todo esse tempo, elas tiveram alimento. Depois que o Raoni desligou o telefone, foi no mercado, comprou as cestas básicas, nós recebemos uma outra bênção. Chegou lá na Cristolândia uma doação com uma grande quantidade de legumes, verduras e frutas. Com a quantidade suficiente, meus irmãos, para nós fazermos uma feira na Casa Viver. E os responsáveis pegavam a cesta básica, iam lá fora, a gente montou as mesas, e eles pegavam e colocavam na sacola os legumes, as verduras e as frutas que eles queriam. No mês que a gente achava que não ia conseguir dar um arroz, o Senhor deu a cesta básica e o Senhor deu ainda mais. E em todas as entregas de cesta básica, a gente fala para eles, isso aqui é mais do que um alimento. É a prova e a demonstração do amor de Deus pela vida de vocês. Toda entrega de cesta básica, a gente faz também um momento de oração, de palavra. A gente faz tudo direitinho, organiza por horários, vão no máximo 15 famílias, espaçamento, tudo também com segurança. A gente faz 6 ministrações no dia, para poder alcançar a todos. E nesse período, nós já tivemos 14 decisões por Jesus. No momento de pandemia, numa entrega de cesta básica, a salvação tem chegado aos corações daquelas pessoas. Esses dias, Raoni fez o apelo, uma pessoa levantou. E ele sempre liga depois para conversar, fazer o acompanhamento. E Raoni falou assim, deixa eu te perguntar, por que você levantou na hora da decisão? Eu pensei que você já tinha Jesus, né? Você frequenta a igreja, me explica melhor. E aquela mulher falou assim, pastor, naquele dia, eu entrei no projeto, decidida a terminar o meu casamento, a me separar do meu marido, porque eu não estava mais aguentando. Porque está muito difícil a vida e não sei, não queria desistir. Mas através da mensagem que foi falada, eu entendi que eu precisava caminhar mais um pouco. E que Deus pode transformar a minha família. Então, pastor, foi por isso que eu levantei. A minha decisão foi deixar que Jesus tenha o controle do meu casamento. Da minha vida ele já tem. Mas ele precisa controlar o meu casamento também. Então, pastor, eu decidi que eu vou permanecer com meu esposo e com os meus filhos. Porque Deus vai transformar. E Deus já está trabalhando. Então, numa entrega de cesta básica, as famílias estão sendo restauradas naquele lugar. Meus irmãos, o amor de Deus é simples. O evangelho não são grandes coisas que a gente precisa fazer. Não são congressos, cruzadas evangelísticas, não são shows. O evangelho chega na casa das pessoas, a salvação chega na vida de alguém, através de uma cesta básica, através de um kit de lanche, através de uma aula de música, seja como for. Deus quer apenas corações disponíveis a serem usados para que o amor de Deus alcance outras pessoas. E nós podemos experimentar isso dia após dia ali na Casa Viver. Com o simples que temos, nós podemos levar esse amor e essa transformação. E Deus tem transformado aquele lugar. Eu sinto, eu vejo o que Deus tem feito ali.
Nós já passamos muitas coisas ali na Casa Viver, em Costa Barros. Na ida, na vinda. Já ficamos presos lá, porque estava tendo uma guerra do lado de fora. E a gente saiu 8 horas da noite do projeto, porque deu um tempinho de sair. Porque estava com tiro, estava tendo guerra, estava uma confusão. Já passamos muita coisa. Muita mesmo. Mas o Senhor sempre trouxe a nós a certeza de que estávamos no lugar certo. E de que Ele estava conosco. E nós temos visto Ele fazendo milagres naquele lugar. Quando nós chegamos na Casa Viver, nos primeiros meses, a gente contou um dia, da estação de trem para a Casa Viver, cerca de 100 metros, 200 metros. Tinham 24 carros queimados nesse percurso, até a porta da Casa Viver. Tinha assalto em frente ao projeto diversas vezes. Muitas vezes a gente estava na porta do projeto e a gente presenciava. Mas as igrejas estão orando pela Casa Viver. As igrejas estão orando por Costa Barros. E eu falo aqui para vocês, meus irmãos, eu não lembro qual foi a última vez que eu vi um carro queimado ali. Eu não lembro qual foi a última vez que eu vi um assalto em frente ao nosso projeto. E eu não acredito em mais nenhuma outra coisa, além do que o poder de Deus sendo manifestado naquele lugar. E nós estamos ali hoje, fazendo 4 anos esse ano. Porque eu creio que daqui a 10 anos, essas crianças não estarão seguindo o ciclo que elas vivem hoje. Elas não estarão no tráfico de drogas. Elas não serão usuários de drogas. Elas não serão olheiros ou qualquer outro nome dado. Eu creio que o Senhor vai fazer maravilhas ali na vida daquelas crianças e através da vida delas. E a prova disso é a Sarinha. Pode passar. A Sarinha é essa última criança aqui que está abraçada comigo. Ano passado nós fizemos a Operação Jesus Transforma. Crianças lá em Costa Barros. E foram foram jovens lá para trabalhar durante uma semana com as crianças da comunidade, da Casa Viver. E aí no domingo nós fizemos o culto de agradecimento. E ali no culto de agradecimento nós estávamos fazendo o apelo para que aqueles jovens fossem para o radical, fossem servir a Deus, fossem se tornar missionários. E a gente olhando para aquele grupo de jovens, de repente a Sarinha veio no meu ouvido e falou assim: tia, eu posso ser uma missionária? E aí eu virei para ele e falei bem assim: claro que pode, Sarinha. Deus está chamando você para ser uma missionária? Ela falou assim: tá, tia. E eu vou ficar aqui na frente então. Porque eu estou dizendo para Deus que quando eu fizer 18 anos, eu vou para o radical. E eu vou ajudar outras crianças, igual vocês estão fazendo com a gente. E naquele momento eu abracei a Sara. Foi exatamente nessa foto. E eu olhei para o céu, falei: Senhor, muito obrigada. Porque enquanto os nossos olhos humanos estão olhando para esses jovens aqui, o Senhor está sondando os corações. E o Senhor está ali, ó, indo lá na Sarinha e escolhendo ela, chamando ela. Porque os nossos olhos não enxergam, mas o Senhor sabe exatamente aquilo que o Senhor quer fazer neste lugar. E eu falei para ela: Sarinha, eu creio que você vai ser uma missionária, se essa for a vontade de Deus. E sabe por que eu creio, meus irmãos? Porque com 9 anos de idade, eu entendi que o Senhor me chamava para missões. E hoje eu estou aqui. Então eu creio que daqui a alguns anos, hoje Sarinha está com 12 anos, daqui a 6, ela pode estar lá no radical, se tornando a missionária dos irmãos, saindo lá de Costa Barros, do Chapadão, de onde ninguém espera que venha nada de bom.
o Senhor está levantando missionários. E eu creio que Ele vai levantar pastores. E eu creio que Ele vai levantar servos dEle, que vão levar o evangelho de salvação àquelas pessoas. E é graças ao poder de Deus, ao amor dEle, que isso tem se tornado possível naquele lugar. Nós temos visto Deus agir de diversas formas na vida daquelas crianças. Essa do meio é a Jamile. Jamile é um milagre de Deus. Eu não sei quantos de vocês puderam ouvir o que aconteceu com ela. Em uma operação na comunidade, a Jamile foi atingida nos 2 braços. Ela levou 2 tiros de fuzil nos braços dela. Dentro de casa. O Senhor não deixou que Jamile morresse. Os médicos falaram que ela ficaria com sequelas, que ela não ia mais conseguir ter o movimento do braço direito. E o Senhor curou a Jamile. Ano passado, em setembro, na primeira Igreja Batista de Copacabana, a Jamile estava fazendo a sua primeira apresentação de balé depois do acidente. E todos os dias que a Jamile vai lá no projeto, com o braço dela movimentando, mesmo com o diagnóstico do médico, eu olho para a Jamile e falo: Jamile, Deus te ama muito. E ela fica com os olhinhos me olhando, de repente sem entender. E eu falo: Deus te ama muito. E dou um abraço nela. Porque Deus mostrou o amor dele curando e salvando a vida da Jamile. Meus irmãos, eu poderia contar muitas histórias. Porque nesses 4 anos o que nós mais temos visto são milagres de Deus. Mas nós não temos tempo para isso. Mas eu creio que esse pouquinho que eu trouxe aos irmãos, os irmãos puderam, de alguma forma, entender o amor de Deus pelas pessoas lá fora. E o quanto Ele quer alcançar essas pessoas. E Deus tem grandes sonhos para o nosso país. Ele já tem feito muita coisa. Mas Ele quer fazer muito mais. Pode passar. E os sonhos de Deus, eles podem acontecer do dia para a noite. No estalar de dedos, o Senhor pode fazer o que Ele quer fazer no nosso país. Mas Ele nos convida a participar. E, meus irmãos, é privilégio. Deus não precisa da gente para nada. Deus pode salvar todo mundo sem a nossa ajuda. Mas Ele nos dá o privilégio de participar dos sonhos que Ele tem para o nosso país. E o convite que eu faço para você nessa noite é: como você quer participar dos sonhos que Deus tem para o nosso país, para o Rio de Janeiro, para o Brasil? Como você pode participar? Como você quer? Como Deus está te chamando para fazer parte de tudo isso? Eu quero hoje te apresentar 3 formas. A primeira dela é orando pelos missionários, orando pelos campos, orando pela Casa Viver, pelas crianças e famílias que estão ali, orando por todos os projetos que temos em missões nacionais. Você pode se comprometer a ser um intercessor, se comprometer com Deus, não é comigo não, com Deus, de todos os dias você dobrar os seus joelhos e colocar as nossas vidas em oração, porque nós precisamos muito. E você pode segurar as cordas orando por nós. Ou você pode ser um mantenedor, um parceiro financeiramente, com um valor mínimo de R$30. Às vezes pensa: nossa, mas R$30 é muita coisa, irmã. O tempo está difícil. É uma pizza no mês, meus irmãos. São 3 Coca-Colas que você deixa de tomar no mês. E você pode manter um projeto e fazer com que vidas sejam alcançadas. Será que a vida de uma pessoa não vale mais do que uma pizza no fim de semana? É R$1 que você vai separar por dia. E no final do mês, você pode ajudar alguém a entregar a sua vida a Jesus. Porque você vai estar sustentando um missionário lá no sertão, onde você não pode ir. Ou você pode ser um missionário. De repente é isso que Deus está falando com você. E se você é um jovem, solteiro,
maior de 18 anos, e você entende que Deus quer você quer experimentar o campo missionário, eu convido você, vem fazer o radical. Vem passar um ano só lá na Casa Viver ou na Cristolândia. Um ano passa rápido, a gente já está agora chegando em novembro. Será que é isso que Deus quer de você? Será que Deus quer que você viva essa experiência? Depois você vê se você quer continuar ou não. Mas se deixe experimentar os sonhos de Deus para a sua vida. Se você quer ser um intercessor, se você quer ser um mantenedor da obra missionária, com esse valor mínimo de R$30, eu queria que você levantasse a sua mão onde você está. A nossa irmã vai até você. Ela vai levar um formulário, você vai preencher. Vai me entregar depois do culto, não leva para casa não, me entrega depois do culto. Que você vai ser cadastrado, ou como um intercessor, ou como um mantenedor. Tem alguém? Pode levantar a mão que ela já está ali, ó, só esperando. Fica com a mão levantada que ela vai te entregar. Preenche esse formulário, me entrega aqui, depois do culto. Mas se Deus te chamou para ser um radical, eu convido você a vir falar comigo depois que o culto acabar. Laís, eu quero dar um ano da minha vida. Eu quero ver o que isso vai dar. Eu quero servir, quero experimentar. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Foi a melhor decisão que eu já fiz na minha vida. E com certeza não vale a pena fugir, por experiência própria. Vale a pena viver os sonhos de Deus. Meus irmãos, como você vai demonstrar o amor de Deus ao seu próximo? O Senhor te convida. O Senhor te convida a refletir e a levar o amor dele a todos que estão à sua volta. Eu quero agradecer, pastor, pela oportunidade. Quero agradecer a vida dos irmãos. Quero agradecer porque é um privilégio falar de Deus. Se você quer conhecer mais da Casa Viver, se você quer, de repente, ver as fotos melhor de tudo que eu falei aqui, nós temos as nossas redes sociais. Temos o Instagram, @casa.viver, e temos o Facebook, Casa Viver RJ. Você pode seguir lá a gente, você vai poder ver melhor e acompanhar tudo que temos feito ali. E para encerrar, eu quero apresentar a vocês as nossas crianças. O coral não pôde vir comigo, mas eu trouxe ele de forma virtual para os irmãos, para dar um gostinho na boca de vocês. Porque assim que passar a pandemia, eu aguardo vocês lá, pastor. Junta a igreja aí, leva no ônibus, combina com a gente, passa um dia lá com a gente fazendo um trabalho com as crianças, num feriado, ou traz as crianças aqui também, quando já tiver vacina. Sem vacina a gente não vem não. Mas vocês vão ficar com água na boca, do quanto é lindo. Eu já assisti esse vídeo mais de 50 vezes, mas eu fico babando, porque é lindo mesmo. Ver crianças lá do Chapadão, um lugar que não tem quase nada a oferecer, falando que a vida é muito boa e que eles não estão aqui à toa, que eles estão aqui para amar, para sorrir e para cantar. Meus irmãos, só o Senhor pode fazer isso. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe cada um, a campanha dessa igreja. E fique com as nossas crianças.